E qual seria o conceito de gás ideal? Então eu coloquei ali que o gás ideal, ele é composto por partículas que elas se chocam elasticamente entre si com as paredes do recipiente. Então os choques são 100% elásticos. Não existe perda de energia nesses choques. Também para ser um gás ideal, as partículas apresentam um volume próprio desprezível comparado com o volume que o gás ocupa dentro do recipiente. Então, quer dizer, essas partículas é como se elas praticamente não tivessem, como se praticamente não tivessem volume, certo? Porque o seu volume próprio, então, é desprezível quando comparado ao volume do gás. Seria um valor muito pequeno, irrisório. Também não exercem ações mútuas, exceto durante as colisões. Então, quer dizer, nós temos que eliminar as interações que possam ocorrer entre essas partículas. E por último, nós consideramos que o movimento das partículas se dá de forma totalmente aleatória. Olha só que termo bonito, totalmente randômica. É um movimento ao acaso, tá? E no caso, nós consideramos, no estudo dos gases, três variáveis de estado, que correspondem à pressão, o volume e a temperatura. Talvez você tenha aqui pensado no seguinte, veja, mas por que tem que ser um gás ideal? Todo gás não é ideal? Não. A grande maioria dos gases, tá? Um gás ele não consegue se comportar como um gás ideal. E aí o que acontece? As equações que serão apresentadas a seguir, elas acabam não funcionando com gás ou melhor, não dá o mesmo o resultado com um gás que ele não é ideal. Mas como que faz para ter um gás ideal? Basta que a gente tenha um recipiente com bastante espaço e uma quantidade pequena de gás, tá? Então, tendo uma quantidade pequena de gás e um espaço considerável para esse gás, nós conseguiremos menor quantidade de choques, logo perderemos menos energia, nós teremos o volume pequeno comparado ao volume do recipiente, nós teremos poucas interações e o movimento será ao acaso determinado pelas poucas colisões que irão acontecer, tudo bem? Então, olha só, quando nós realizamos o estudo dos gases, nós temos os chamados estados. Então, veja só, espero que aqui apareça bem para você essa figura, tá? E aqui eu destaco o estado 1 e o estado 2. O que temos no estado 1 e o que temos no estado 2, tá? O que temos no estado 1 e o que nós temos no estado 2. Então, olha só. No estado 1, eu quero que você observe aqui, tá? Quero que você observe aqui. Isso aqui seria o recipiente, esses pontinhos em vermelho são aí as partículas, certo? E observe que aqui nós temos um espaço maior do que na figura de baixo. O que significa que no estado 1, nós temos um volume de gás maior do que no estado 2. O que nós temos em cada estado são as variáveis volume, pressão e temperatura. Então, eu tenho mais volume de gás no estado 1 do que no estado 2. Aqui observe que eu tenho um termômetro aqui pequenininho e aqui eu tenho um tanto pintado de vermelho, aqui eu tenho um tanto maior, o que significa que esse termômetro representa a temperatura e eu tenho aqui, no segundo caso, uma temperatura mais elevada do que no primeiro caso. E a pressão aqui é determinado por esse aparelho que seria o manômetro, onde aqui talvez seja o mais difícil de enxergar, eu tenho aqui o ponteirinho representando uma pressão mais baixa e aqui no segundo caso uma pressão mais alta. Mas o que eu quero que você entenda é que tanto no estado 1 quanto no estado 2 nós estamos considerando as mesmas variáveis de estado e elas acabam se alterando entre si, que seria volume, pressão e temperatura no estado 1 e no estado 2. Porém, existe agora que eu vou apresentar para você a chamada Lei Geral dos Gases Perfeitos, onde
o produto pressão multiplicado por volume sobre temperatura é igual a uma constante. Então, não importa o estado que eu considere, veja, vou voltar aqui na figura, por exemplo, no estado 1. Se eu pegar o estado 1, deixa eu copiar essa equação aqui, tá? Se eu for aqui no estado 1 e eu tenho no estado 1, então, um valor de pressão, de volume e temperatura, quando eu multiplico a pressão pelo volume e divido pela temperatura, eu tenho que isso aqui corresponde a um valor que eu digo que é constante. Por quê? Porque quando eu pego aqui, ó, e faço exatamente a mesma coisa aqui no estado 2, vou colocar essa fórmula aqui. O que acontece? Por que isso é constante? Porque esse resultado que nós temos aqui, ó, que a gente diz que é uma constante porque é o resultado que vai aparecer aqui, certo? Então, quer dizer, é o mesmo resultado. Isso permite, então, que a gente tenha aquela equação, né, que a gente pode concluir que, imagine que isso aqui representa o primeiro estado, ou o estado inicial, e aqui o estado final. Então, pressão vezes volume sobre temperatura no estado inicial é igual a pressão vezes volume sobre temperatura no estado final, certo? Então, P0 V0 sobre T0 é igual a P vezes V sobre T. Então, essa é a lei geral dos gases perfeitos que nós vamos aqui utilizar em breve para solucionar aí as questões associadas aos gases perfeitos. Então, seguindo aqui a nossa aula, nós temos, no caso, as chamadas transformações gasosas. Então, dessas transformações, nós temos aqui a transformação isotérmica, onde nós temos uma temperatura constante. Nós temos a transformação isobárica, onde a pressão é constante. E nós temos a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica, onde o volume é constante. E, gente, eu vou colocar aqui, vou acrescer mais uma transformação aqui, que ela é, nesse caso, bem específica, tá? Onde, nessa transformação que eu estou acrescentando, nada fica constante. Ela é chamada, no caso, de adiabática, tá? Então, na transformação adiabática, o que vai acontecer na transformação adiabática? Você sabe dizer? Conhece a transformação adiabática? O que acontece nessa transformação? Então, vou te contar. Essa transformação adiabática, ela não troca de calor com o meio. Então, não troca, olha só, calor com o meio. Não há troca de calor com o meio. Ah, mas como que não há troca de calor com o meio? Na verdade, isso aqui é um processo que acontece de forma muito rápida, tá? Acontece de forma muito rápida e não dá tempo de ocorrer troca de calor com o meio. Então, nós veremos agora, na sequência, todas essas transformações. A transformação isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isovolumétrica ou isocórica e a transformação adiabática, certo? Veremos todas essas transformações. Não vai embora, me acompanhe, só os fracos vão embora, tá? Quem quer aprender mesmo e detonar vestibular, fica aqui, assiste tudo e aprende. Então vamos lá. Transformações gasosas, começando pela transformação isobárica. A transformação isobárica é uma transformação em que nós temos a pressão se mantendo constante. Ah, como que é isso, professor? Eu não coloquei figurinha aqui, eu desenho mal pra caramba, mas eu vou tentar mostrar o seguinte, veja. Imagine que você tem aqui um recipiente. Então, tá aqui, ó. Aqui tá um recipiente. Esse recipiente, ele tem aqui uma tampa, tá? E nós temos aqui um pezinho sobre a tampa. E o gás está aqui confinado, certo? Então tá aqui o gás. Aí o que acontece, gente? Nós vamos lá e resolvemos
aquecer, por exemplo, fornecer calor, certo? E o que acontece? A hora que eu forneço calor, essa tampa se eleva, ela fica mais alta. Então está o mesmo gás lá dentro, tá? Com essas partículas, mas aqui eu coloquei um foguinho. O peso é exatamente o mesmo, tá? O peso é exatamente o mesmo, mas o que aconteceu, tá? Então, você pode ficar pensando, mas por que peso? Porque assim, ó, só para saber, nós temos e já tivemos essa aula do conceito de pressão. A pressão é a força dividido pela área. Observe que nos dois desenhos, considerando o mesmo recipiente, nós temos a mesma área da tampa e o mesmo peso sobre a tampa. O peso é a força sobre a mesma área, o que significa que nós temos aqui exatamente a mesma pressão. Isso aqui é uma tampa móvel, mas bem vedada, e quando eu aqueço, as moléculas aqui do gás ficam mais agitadas e empurram a tampa. Quer dizer, a pressão permanece a mesma. No entanto, o que aconteceu? Nós tivemos o volume variando em função aqui do aumento da temperatura, porque fornecemos calor a esse gás. Se nós pegarmos a lei geral P0, V0 sobre T0, isso é igual a PVT, simplificamos a pressão, já que a pressão é exatamente a mesma, e nós chegamos numa expressão mais curta, em que V0 sobre T0 é igual a V sobre T. E nesse caso, essa transformação isobárica, ela é conhecida ou chamada como lei de Charles, tudo bem? Então ela é conhecida e chamada como lei de Charles. Então essa corresponde aí à nossa primeira transformação. Só deixa eu fazer uma modificação aqui, tá? E vamos dar continuidade. Então olha só, seguindo aqui a nossa live, nós vamos para a segunda transformação, e seria a transformação isovolumétrica ou isocórica. Nessa transformação, então, nós temos aqui o volume constante. O que acontece, gente? Observa o seguinte, né? Também vou fazer um desenho aqui. Nós temos agora o nosso recipiente do gás, tá? E o gás está aqui no interior. Só que essa tampa aqui, ó, essa tampa aqui ela é fixa. E o gás está aqui. Então esse gás aqui, ele está aqui se movimentando. Deixa eu fazer uns risquinhos aqui, ó, como se ele tivesse aqui em movimento, tá? Então esse risquinho pequenininho atrás do gás que eu coloco é representando esse gás aí em movimento, movimento aleatório dessas partículas. Aí o que acontece, gente? Nós vamos pegar o nosso exemplo aqui, que a gente pega esse mesmo recipiente, tá? Exatamente o mesmo recipiente, que a tampa é fixa. E se a tampa é fixa, o que acontece? Nós não temos alteração de volume. No entanto, aqui a gente pega e começa a aquecer, fornecer calor, por exemplo. Então aqui está o meu foguinho, certo? E quando eu começo a fornecer calor, aquelas minhas partículas, então, ó, elas começam a ficar bem mais agitadas. Esse risquinho aqui já mostra que elas estão aí, ó, num movimento mais amplo, um grau de agitação maior. Então nós temos aqui, por exemplo, com o aumento da temperatura, uma maior pressão. Na lei geral, PV sobre T igual a PV sobre T, como o volume se mantém constante porque a tampa está presa, a tampa está fixa, simplificamos o volume e ficamos com pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Só que percebemos aqui que por causa do foguinho nós aumentamos a temperatura e isso causa um aumento na pressão. Então a gente percebe que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então com volume constante, a nossa equação fica reduzida ao que você vê aqui, P0 sobre T0, ou pressão sobre temperatura inicial, igual a pressão sobre temperatura final. E, no caso, essa transformação, ela corresponde à chamada transformação de Gay-Lussac, tá ok? A nossa terceira transformação que eu vou mostrar aqui para você seria a transformação isotérmica.
E a transformação isotérmica corresponde aqui, tá? Corresponde aqui, no caso, a uma temperatura constante. Então, a temperatura se mantém constante na transformação isotérmica. Essa aqui é a chamada de lei de Boyle-Mariotte. E observe que, na lei geral, P0 vezes V0 sobre T0 igual a P vezes V sobre T. Mas, para uma transformação isotérmica, nós aqui simplificamos a temperatura e ficamos com esse produto. Pressão inicial vezes volume inicial deve ser igual a pressão final vezes volume final em toda a transformação isotérmica. Isso aqui, gente, corresponde ao seguinte. Imagine que nós temos aqui um recipiente, tá? Cuja tampa é móvel. Então, a tampa é móvel. O gás, ele se encontra aqui, tá? Com as suas moléculas. Só que nós temos aqui um peso. Então, nós temos uma pressão aqui exercida sobre essa tampa e as partículas estão lá. Mas daí, o que a gente faz? Nós, aqui, agora, aumentamos aqui esse peso sobre a tampa. Então, aqui, ó, você percebe que isso aqui está maior, né? Então, ó, aumentamos o peso. Mas, quando nós aumentamos o peso, o que acontece? A gente faz com que o gás fique confinado, no caso, num espaço menor. Então, a gente reduziu o volume e, consequentemente, essas partículas, tá, que tinham uma certa pressão, agora fica representada aqui, né, por um movimento de pressão maior. Consequentemente, o que acontece nesse processo? Nós não fornecemos calor, então, quer dizer, não tivemos variação de temperatura, fizemos alteração aqui simplesmente nesse peso, e isso, no caso, aumentou a pressão do gás, que estava confinado, pela diminuição de volume, de forma inversamente proporcional, e funciona aqui agora a expressão para, quando a temperatura se mantém constante, P0 vezes V0 igual a P vezes V. Tudo bem? Então, está aqui a terceira transformação, que seria a transformação isotérmica. Bom, essa transformação, ela tem um gráfico aqui característico, tá? Onde no gráfico pressão versus volume, nós temos representado essa transformação através de uma curva. Essa curva aqui, ela se chama isoterma. Então, essa curva aqui se chama isoterma, tá? E, no caso, essa curva seria uma uma hipérbole equilátera. Olha só, saindo aí palavras indesejáveis, tá? Então, seria essa curva é chamada de hipérbole equilátera e, para nós, aqui é a isoterma. Então, sempre que a temperatura for constante, a gente tiver essa representação gráfica para uma transformação isotérmica, a gente vai enxergar essa curva característica que é a isoterma. E agora deixa eu te mostrar aquela transformação específica, tá? Que seria a transformação, no caso, adiabática. Nessa transformação adiabática, tá? Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Essa transformação adiabática nós consideramos aqui que é a transformação em que não há troca de calor com o meio, tá? Essa transformação aqui, ela acaba sendo, de certa forma, até parecida com, no caso, a transformação isotérmica, porque pode ver aqui, ó, eu tenho o estado 1 representado, tenho o estado 2, tenho o gás aqui confinado também, e o que acontece? Observem aqui que eu tenho mais peso aqui sobre o gás, e daí eu venho aqui e reduzo, eu tiro, né, parte do peso, e o que acontece? Quando eu retiro parte do peso, o gás aqui ele começa, então, a empurrar essa tampa, tá? Só que, diferentemente do processo que eu mostrei anteriormente, o que acontece de diferente? Existe aqui uma mudança na temperatura também, coisa que não aconteceu
no estado anterior, desculpe, na transformação anterior. Na transformação isotérmica, a temperatura ficou constante, mas aqui, quando a gente retirou, tá, parte do peso que estava colocado sobre a tampa, nós tivemos a tampa aqui sendo elevada, por causa do gás que estava confinado, mas houve uma mudança de temperatura. Então, observe aqui que nós tínhamos inicialmente o gás, tá? Ó, numa pressão mais elevada, que é P1, e no caso, com um volume V1. E observe que esse ponto está sobre a curva que seria a isoterma T1. Mas a transformação que ocorreu levou o nosso gás para uma pressão agora diferente, que seria uma pressão P2. Nós tivemos aqui diminuição da pressão quando nós retiramos aqui esse peso sobre a tampa. Então, nós passamos a ter aqui uma pressão P2, que ela é menor que P1, então a pressão diminuiu. E nós tivemos aqui um aumento de volume, você vê, pelo espaço. No entanto, a temperatura foi modificada, e olha só que interessante, a nossa transformação também, ela corresponde à representação, seria da passagem do estado 1 para o estado 2, através de uma curva, e essa curva seria aqui essa curva adiabática. Essa curva é muito importante que você perceba que ela é mais acentuada do que as duas isotermas. Então, a curva da adiabática, ela corta as duas isotermas. Isso aqui é fundamental, tá? Esse conhecimento, saber que essa curva adiabática, ela corta as duas isotérmicas, tá? As duas isotermas, essa transformação. Bom, vamos seguir aqui, porque nesse caso da adiabática, que é uma transformação mais difícil de ser compreendida, nós temos aqui, então, que considerar o seguinte. Bom, nós sabemos que não há troca de calor com o meio nesse tipo de processo, tá? E nós temos aqui uma equação que, se eu considerasse apenas P vezes V igual a constante, a temperatura seria, no caso, constante, mas não é o que ocorre. Nós sabemos que tem uma mudança na temperatura. Então, aqui eu preciso fazer um ajuste e eu não vou mostrar para vocês a dedução para se chegar nessa equação, porque a dedução ela é complexa, tá? E normalmente quem faz engenharia na graduação fica conhecendo, então, esse desenvolvimento matemático que leva a essa expressão. Para Enem e vestibulares, esse assunto aqui, ele, digamos, não é tão cobrado, tá? Então não há necessidade da gente mostrar. Mas por que, se não é tão cobrado, você está mostrando isso, professor? Porque são nos pequenos detalhes, tá? São nos pequenos detalhes que se conseguem os grandes resultados. Muitas vezes, numa prova vestibular, uma questão é a diferença entre passar e não passar, principalmente em curso muito concorrido, como medicina, por exemplo. Então, a diferença entre passar e não passar está ali em uma questão, ou às vezes até detalhes de uma questão aberta, alguma coisa assim. Por isso que eu mostro para aquele aluno que quer fazer a diferença. Então, aqui é importante saber que a gente inclui, tá, um expoente aqui no volume, que ele é sempre maior do que 1, tá? Ele é sempre maior do que 1. E esse expoente, ele é chamado de expoente de Poisson. Esse expoente de Poisson, que é representado pela letra grega gama, ele é dado por uma razão, tá? Que corresponde aqui ao calor específico de pressão e calor molar, calor específico molar de pressão e calor específico molar de volume. É uma razão entre esses calores específicos. Ah, professor, estou perdido, não estou entendendo aí que história de calor específico. Veja, quando a gente estudou, já na live passada, calor específico de sólidos e líquidos, tá? Calor específico de sólidos e líquidos. A gente fez cálculo de calor sensível, não fez? Através daquela equação Q igual a mc ΔT. E quando nós estudamos aquela equação, a gente considerava o quê? Por exemplo,
um corpo recebia calor, recebia uma certa quantidade de calor, e esse calor que ele recebia, nós poderíamos calcular conhecendo a massa do corpo, conhecendo o calor específico e conhecendo a variação de temperatura. O mesmo ocorre para um gás, mas nós não podemos utilizar aquela fórmula Q igual a mc ΔT. No caso aqui nós temos uma fórmula até, digamos assim, parecida, onde nós precisamos saber então se nós temos, né, no caso para esses valores de calor específico, né, calor específico molar a pressão constante e a volume constante, qual é o tipo de transformação que está ocorrendo, tá? Mas a quantidade de calor, então, ela é dada por número de mols do gás, multiplicado pelo calor específico de pressão vezes variação de temperatura, ou a quantidade de calor é dada pelo número de mols, calor específico molar a volume constante vezes variação de temperatura. Então, é nessa equação que aparecem esses calores específicos, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Na verdade, se preocupe com essa equação aqui, pressão vezes volume elevado ao expoente de Poisson, que é o gama, é igual a uma constante, certo? Agora deixa eu te explicar também, tá? Deixa eu te explicar também a chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron corresponde então a PV igual a número de mols vezes uma constante multiplicada pela temperatura, tá? Da onde que sai essa equação? Observe que essa expressão aqui, ela vai sair do seguinte: se eu passar a temperatura dividindo aqui para o lado esquerdo, por acaso eu não fico com P vezes V sobre T, que é igual a uma constante, isso aqui eu já havia apresentado, certo? Então, o Clapeyron, ele descobriu que, no caso, quando nós tínhamos para uma determinada quantidade de gás, pressão vezes volume sobre a temperatura, ele descobriu que essa constante aqui seria o quê? Uma multiplicação do número de mols de gás. Isso era obtido experimentalmente, de quanto de gás tinha no recipiente, através do número de mols dá para saber, através da massa do gás, desculpe, conhecendo o tipo de gás e a massa do gás, a gente sabia o número de mols. E sabendo o número de mols, multiplicado por uma constante, tá? Que seria a constante aí, universal dos gases perfeitos, que é representado por esse R, esse produto do número de mols vezes a constante dá exatamente a razão P vezes V sobre T. Dos termos da equação de Clapeyron, então nós temos aqui, ó, primeiro as unidades do sistema internacional. A pressão, a unidade é newtons por metro quadrado, já vimos na nossa live sobre pressão, ou PA de Pascal. O volume é dado em metro cúbico, o número de mols, tá? É o número de mols mesmo, a temperatura, sistema internacional, Kelvin, e nesse caso essa constante universal, ela vale 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Então essa seria a constante. Só que essa equação, muitas vezes ela é utilizada com valores chamados usuais. Então, usual que também é muito utilizado, onde a pressão seria a mesma expressão, só que a pressão dada em atm atmosferas, o volume em litros, o número de mols, a temperatura ainda em Kelvin, e observe que a constante seria R, nesse caso aqui, por causa do volume dado em litros, tá? E a pressão em atmosferas, nós temos o R valendo 0,082 atmosferas vezes litro sobre mol vezes Kelvin, valor constante. Agora presta muita atenção, tá? No que eu vou dizer. Quando você tem um exercício em que você vai utilizar a equação de Clapeyron, preste muita atenção nos dados que são fornecidos na questão por causa do valor do R que você vai utilizar. Se seria o usual ou seria as unidades do sistema internacional, porque se não prestar atenção, acaba errando
na solução dos problemas. Então tem que prestar muita atenção no que está sendo utilizado, certo? E um outro detalhe importante tome um cuidado enorme, porque você não vai poder utilizar a temperatura diferente do que está aqui, tá? Temperatura, a unidade que está Kelvin, tá? Então, sempre essa unidade, tá? Sempre em Kelvin. Então, aqui, ó, temperatura, nunca use graus Celsius, você vai utilizar sempre Kelvin, tá? Agora, o negócio é o seguinte, só um detalhe aqui que eu comentei com vocês, que eu coloquei na outra tela, a respeito do número de mols. Então tá aqui, ó, na equação de Clapeyron, que aparece o número de mols. O número de mols, ele corresponde à massa da amostra pela massa molar. Veja, a massa molar, ela corresponde à massa atômica da substância, tá? Então, é com base nos valores de massa atômica, a massa molar ela é característica de cada substância. Então, quer dizer, cada substância tem a sua massa molar. Então, a massa molar, ela é o quê? Própria da substância. Então, isso aqui é um detalhe importantíssimo que não pode ser esquecido. Massa molar ela é própria da substância. A massa da amostra, o próprio nome fala, massa da amostra. É o quanto de gás está colocado no recipiente. Então, aqui, o quanto tiver dentro do recipiente, e aqui é próprio da substância. Quando nós fazemos a razão entre essas duas massas, nós descobrimos aqui o número de mols, certo? E agora chegamos aí na parte da aula, que certamente é a parte que você está ansioso, que é a parte de solução de exercícios. E eu tenho aqui os exercícios que eu separei para a gente resolver, beleza? E esse primeiro exercício ele traz o seguinte. O gráfico mostra um processo termodinâmico AB sofrido por 5 mols de um certo gás ideal. Então, peraí, já vou dar destaque aqui. São 5 mols, tá? O estado A corresponde à pressão de 8.300 newtons por metro quadrado e ao volume de 1 metro cúbico, enquanto o estado B corresponde à pressão de 16.600 newtons por metro quadrado e ao volume de 2 metros cúbicos. Sabendo que o R vale 8,3 Joule mol Kelvin, as temperaturas inicial e final do gás em Kelvin são respectivamente iguais a. Então, gente, presta atenção no seguinte. Essa questão aqui ela me fornece, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, nós temos aqui ó, a pressão, 83 vezes 10 ao quadrado, que dá os 8.300 que aqui se vê, tá? Para um volume de 1 metro cúbico. Então, eu tenho pressão, tenho volume, e eu quero saber os valores de temperatura, tanto em A quanto em B. Mas eu também tenho a informação aqui do número de mols. Então, observe que eu posso fazer um cálculo aqui, ó, no estado A, eu posso fazer um cálculo em que eu tenho PA, VA, NR, TA. E nesse caso aqui, o que, que acontece? A pressão no ponto A, então, observe aqui, ela vale, no caso, 8.300. Vezes o volume, que aqui é 1. O número de mols é 5, o R é 8,3, que multiplica TA. Tá? Então, veja só. Aqui eu posso simplificar 8.300 com 8,3. Tá? Posso fazer essa simplificação. Dá para ver que 8.300 é 1.000 vezes maior. Então, aqui eu tenho 1.000. E aqui eu tenho 1. E observe que a temperatura em A ela é simplesmente 1.000 dividido por 5. Então, eu tenho uma temperatura em A que vale 200 Kelvin.
Então tá aí, ó, a temperatura em A 200 Kelvin. Preciso descobrir a temperatura em B. Talvez você já tenha olhado aqui, mas então já dá para ver que a resposta correta é a letra C. Sim, a resposta correta é a letra C, tá? Eu apenas vou realizar aqui o cálculo mostrando para você como que nós encontramos aqui a temperatura em B. Para isso, deixa eu abrir uma nova tela, tá? Uma nova tela. E aqui eu vou utilizar ali a lei geral. TA. Opa, que TA? Que TA, professor? Que TA? PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB, certo? Então, olha só. Dos dados que nós temos, pressão em A 8.300, aqui ó, não vamos esquecer, 8.300, 16.600. Volumes 1 e 2, tá? E a temperatura aqui de A descobrimos que é 200. Então, observa aqui, substituindo, nós temos 8.300 vezes o volume, que é 1, a temperatura aqui é 200. Isso aqui é igual à pressão de B, 16.600. O volume de B é 2. E aqui eu tenho a temperatura de B. Observe que eu posso fazer uma simplificação, porque 16.600 é o dobro de 8.300. Então, simplificando, isso aqui fica 1, isso aqui fica 2. E quando eu multiplico cruzado, eu fico com TB vezes 1, que é TB, que é igual a 2 vezes 2, 4, que multiplica 200. Logo, 4 multiplicado por 200 vale 800 Kelvin. Então, está aqui a temperatura do ponto B representado, 800 Kelvin. Tudo bem? Tudo beleza? Então, está aqui representado 800 Kelvin. A nossa alternativa, né, como eu mostrei já no primeiro cálculo, a gente já viu que era a letra C, mas é importante saber desenvolver, né? Então, olha só, vamos lá para a nossa segunda questão dessa aula. Essa segunda questão, então, ela traz o seguinte. A figura abaixo representa duas isotermas. Então, tá aqui, ó, as isotermas elas nunca se tocam, né? Porque elas representam valores distintos de temperatura. Então, a figura abaixo representa duas isotermas em que certa massa gasosa, inicialmente no estado A, sofre uma transformação atingindo o estado B, que, por sua vez, sofre uma transformação atingindo o estado C. A temperatura TA e o volume VA são iguais a. Então, gente, está aqui, ó, a primeira transformação, ó, aqui do ponto A, o gás ele passa desse estado A para o estado B. E depois do estado B para o estado C, tá? A primeira transformação, observe que ela é mostrada e ela ocorre em cima dessa curva que seria a chamada isoterma. Logo, a transformação de A para B, nós percebemos que ela é uma transformação isotérmica. E a transformação isotérmica é a transformação que ocorre a temperatura constante. Então, tá? Eu vou aqui colocar assim, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo aqui, ó. De A para B. Já vimos que é isotérmica. Então, eu tenho PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. Mas como é uma transformação isotérmica, eu posso cancelar TA e TB, certo? Veja que eu posso sempre partir dessa expressão geral e depois, sabendo se a transformação é isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, eu simplifico o que acontece. Tá? Só tem que tomar cuidado quando a gente tem uma transformação aí adiabática, que daí não é isso que vai acontecer, não tem o que simplificar daí, tá? Porque tudo varia. Nesse caso aqui, observa o seguinte, pressão em A. Tá fácil de ver que a pressão em A, podemos colocar em ATM mesmo? Aqui podemos, tá? Então, 10 ATM,
O volume em A não sabemos. Isso é igual. Pressão em B. Gente, a pressão em B, ponto B aqui, pressão vale 4. E o volume em B? Pega aqui, vale 5. Observe que ficou bem fácil. O 10 passa dividindo no lado direito. Chegamos a um VA. 4 vezes 5, 20 sobre 10. Opa! Já temos aqui a resposta. VA igual a 2 litros. Então, tá aí. Já sabemos que o volume é de 2 litros, tá? O que acaba eliminando, por exemplo, ó, a letra A. Essa letra A não pode ser, a letra C não pode ser, a letra I não pode ser. Então, temos aqui letra B ou letra D. Bom, já dá, sem fazer o cálculo, para saber que a alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque aqui ele diz que a temperatura em A é 300, mas o ponto A não está na isoterma, não está na isoterma de 300, ele está na outra isoterma, então só pode ser 500. Mas é claro que eu quero que você aprenda a fazer o cálculo. Então nós vamos fazer o cálculo aqui, tá? Eu mostrei qual é a lógica. Vamos agora ver o cálculo. Então agora indo de B para C. De B para C seria esse caminho aqui, ó. E esse caminho aqui dá para ver que a pressão permanece a mesma. Mesma pressão, então esse caminho de B para C corresponde à transformação isobárica, tá? A transformação agora é isobárica. E nesse caso, como que nós vamos solucionar? Podemos pegar a forma geral. PB, VB, TB, PC, VC, TC. Nesse caso aqui, olha só, podemos simplificar a pressão, que é a mesma, e vamos substituir os valores, então, que nós conhecemos. Volume em B. O volume em B é 5. A temperatura em B. B, tá, está na mesma isoterma do ponto A. Eu quero descobrir a temperatura de A, mas por estarem, veja bem, por estarem na mesma isoterma, é a mesma temperatura. E eu quero saber a temperatura de A, mas A e B têm a mesma temperatura. Então, eu já vou aproveitar e já vou chamar de TA. Volume de C. O ponto C aqui, observe que ele tem um volume de 3. Então, 3. E temperatura em C? C faz parte da isoterma de 300 Kelvin. Então, 300. Observe que dá para simplificar aqui. 3 com 300. Isso aqui vai ficar 100. E, finalmente, nós temos aqui TA é igual, ó, multiplicando cruzado, aqui ficou 1. Então, TA vezes 1 é TA, e 100 vezes 5 dá uma temperatura de 500 Kelvin. E está aí, então, determinado a temperatura de A, e o volume nós já vimos, determinado 2 litros. A alternativa correta aqui, então, é a letra D. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Se tiver dúvidas, tá? Se tiver dúvidas, coloca aí sua dúvida nos comentários que a gente responde, certo? A próxima questão diz que uma amostra de gás ideal ocupa inicialmente um volume V0, sendo sua temperatura T0 e pressão 3P0. O gás sofre uma transformação em 2 etapas. Na primeira etapa, a pressão do gás passa de 3P0 para 2P0, mantendo o volume do gás constante, igual a V0, e atingindo a temperatura final T1. Na segunda etapa, o volume do gás muda para 2V0, mantendo a pressão do gás constante em 2P0 e atingindo a temperatura final T2. As relações entre T0, T1 e T2 são. Então vamos lá. Vamos aqui separar como foi feito por etapas. Primeira etapa. Tá? Primeira etapa. Na primeira etapa, então, eu tenho aqui a recomendação que eu tenho volume V0 e a pressão 3P0. Então, né, ó, 3P0 multiplicado pelo volume V0 sobre a temperatura T0.
Isso tem que ser igual, né? Ó, na primeira etapa, a pressão do gás passa de 3P0 para 2P0, mantendo o volume do gás constante e a temperatura é T1. Então, eu tenho 2P0, o mesmo volume V0, e a temperatura é T1. O que eu posso simplificar? Eu tenho V0 e V0. Aqui, eu tenho P0 e P0, certo? E quando eu isolo T1, eu vou ter aqui uma multiplicação cruzada. Observe que eu tenho 3T1 igual a 2T0. Então, eu descubro que T1 é 2 terços de T0. E quando eu descubro que T1 é 2 terços de T0, atenção aí, gente, que eu acabo de descobrir que o T0, né, o T1, ó, T1, ele é menor do que o T0. Então, essa é a conclusão aí que eu acabei de descobrir, que o T1 é menor do que o T0. Mas vamos dar continuidade, vamos lá para a segunda etapa. Então, a segunda etapa. E o que nós temos na segunda etapa? Olha só, na segunda etapa o volume do gás muda para 2V0. Na etapa inicial, é só a gente pegar aqui, ó. Na primeira etapa, na etapa anterior, ele era V0. E aí o que acontece? Na segunda etapa, o volume do gás muda para 2V0, mantendo a pressão do gás em 2P0, quer dizer, a pressão continua a mesma, 2P0, e atingindo a temperatura final T2. Então presta muita atenção aqui, porque a etapa anterior era essa, ó. Começou assim, essa aqui foi para a próxima etapa, onde eu tinha 2P0, V0 sobre T1, certo? Só que o T1 eu descobri que é 2 terços de T0, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 2 terços de T0. Isso é igual. O que o problema disse? Que agora o volume foi para 2V0 e a pressão ficou a mesma. Então, a pressão continuou sendo 2P0, o volume foi para 2V0, e no caso aqui, a temperatura é o que nós queremos saber. Vai simplificar V0 com V0, tá? 2P0 com 2P0, e só. Observe que agora eu multiplico cruzado, então T2 vezes 1 fica T2 mesmo. Isso aqui é apenas 2, que multiplica 2 terços de T0. Conclusão, T2 é igual a 2 vezes 2, 4 terços de T0. Opa, e com isso, observe que a gente descobriu que T2 é maior do que T0. Então, quer dizer, se colocarmos na ordem, T2 é maior que T0, T0 é maior que T1. Nas alternativas, basta a gente procurar T2 maior que T0 e T0 maior que T1. Ó, T2 maior que T1 não, T2 maior que T0, né? T2 é maior que T1, mas aqui T1 é maior que T0, isso não. T2 é maior que T0, sim, e T0 é maior que T1, alternativa correta, letra C. E está então solucionado esse problema. Dentre os elementos químicos que compõem o ar atmosférico, os principais são o nitrogênio e o oxigênio. Uma amostra de ar é colocada em um balão com capacidade para 7,5 litros a pressão de 2 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Considerando que a fração de oxigênio no ar é de 20%, qual a massa aproximada em gramas, tá, de oxigênio no balão, dados. Aqui nós temos a massa molar do oxigênio, tá, não do gás oxigênio, e nós temos aqui o valor da constante. Então, alguns detalhes, porque nós aqui temos a informação que o ar ele é formado basicamente por dois gases, N2 e O2. Onde o O2 tem uma proporção apenas de 20%. O restante seria do nitrogênio, tá? O que mais? Nós temos uma temperatura em graus Celsius. Ah, professor, não pode usar em graus Celsius, né? Não pode.
Então, lembre-se que a temperatura deve ser em Kelvin, e a temperatura em Kelvin pega a temperatura em Celsius e soma com 273. Logo, a temperatura em Kelvin para nós vale, no caso, 30 mais 273. A temperatura em Kelvin é 303 Kelvin. Tudo bem? Outra coisa que precisamos ajustar. Observa aqui que como o gás, tá? Como o gás é o O2, então um outro detalhe importantíssimo é que a massa molar do O2 vale 2 vezes 16 gramas por mol. Porque só aqui, ó, só o átomo, né? Só considerando um átomo, 16 gramas, tá? Não que um átomo tenha 16 gramas, mas considerando se nós tivéssemos 1 mol de partículas independentes de oxigênio, teríamos 16 gramas. Mas como a composição é O2, é dobrado. Então, é 32 gramas, certo? E agora o que eu tenho aqui? Ó? PV igual a nRT. Equação de Clapeyron. A pressão, 2 atm. O volume, 7,5 litros. Presta atenção que pressão em atm, volume em litros, o R tem que ser o 0,082, que foi o R dado, tá? Pode ver, ó, atm, litro, mol, Kelvin. O número de mols não sabemos. O R, 0,082. E a temperatura, 303. Aqui eu tenho 2 vezes 7,5, que é 15, que é igual a N, que multiplica... Galera, vou pegar na calculadora aqui. 303 vezes 0,082. Isso dá 24, tá? 24, aproximadamente 25 esse produto. Dá 24,8, 25. Aí o meu N o que é? 15 divididos por 25. Eu encontro o número de mols igual a 0,6. Só que esse 0,6, galera, é do ar como um todo, tá? É do ar como um todo. Então, vem para cá, segue a minha seta, tá? Segue a minha seta aqui. Se é do ar como um todo, então eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque o gás oxigênio é só 20%. Então, agora eu pego esse N, que é igual a 0,6, e multiplico por 20%, que é o mesmo que 0,2. Então, quando eu multiplico 0,6 vezes 20%, que é 0,2, eu acho 0,12, certo? 0,12. E agora, com isso, eu não vou amontoar aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma nova tela. E agora, com isso, eu acabo de descobrir que o meu N vale 0,12. Isso aqui seria relativo à parte do ar do O2. Eu sei que a minha massa molar do O2 é igual a, no caso, 32. E eu sei que o número de mols é a massa da amostra pela massa molar. Logo, 0,12 é igual à massa da amostra, que é a nossa incógnita, a massa molar 32, faço esse produto e encontro uma massa de amostra, quando eu multiplico, de 3,84 gramas. Está, então, determinado quanto de ar tinha na amostra, certo? Então, aqui, voltando às alternativas, observe que a alternativa correta é a letra D, beleza? Essa questão é de uma transformação, parte dela diabática, né? Então, olha só, um gás diatômico ideal, onde é apresentado aqui, ó, o expoente de Poisson, Cp sobre Cv igual a 7 sobre 5, inicialmente com pressão P0 e volume V0, passa por um processo isotérmico, que faz com que o volume do gás se torne V0 sobre 32, e, em seguida, sofre um processo adiabático, até sua pressão atingir P0 sobre 4.
o valor final do gás, do volume do gás, em função de V0 é. Então, gente, presta atenção, porque aqui a gente vai trabalhar os processos. Primeiro isotérmico e só depois adiabático, tá? Então, atenção, eu vou chamar aqui também de primeira etapa, tá? Aqui, ó, primeira etapa. A primeira etapa a gente viu que é isotérmico. Isotérmico. E se é isotérmico, eu tenho lá, ó, pressão inicial, quanto? P0. Volume, V0. Sobre temperatura, T0. Aí o que ele fala? Né? Ó, o volume se torna V0 sobre 32. Então eu tenho aqui, ó, vamos chamar de P2, V0 sobre 32, e a temperatura, por ser isotérmico, continua sendo T0. Nesse caso aqui, eu posso simplificar a temperatura, posso simplificar V0, e observe que o meu 32 vai para o lado esquerdo multiplicando. Então, a pressão 2, ela é 32 vezes a pressão inicial, tá? Então, eu já cheguei aqui a essa conclusão, que a pressão é 32 vezes a pressão inicial. Vamos para a segunda etapa, tá? Na segunda etapa, a minha transformação, ela é, no caso, adiabática, tá? Então, na segunda etapa, a transformação é adiabática. E como eu mostrei para você, você tem que saber que as transformações adiabáticas, nós teríamos P2, V2, gama, que é o coeficiente, né, o expoente de Poisson, P3, opa, aqui é V, né? V3, gama. Então, agora, tá? O que nós temos? Veja, a pressão P2 é 32 P0. Então, 32 P0. A pressão V2 é essa aqui, gente, ó. Seria aqui V0 sobre 32. V0 sobre 32. Só que elevado ao coeficiente, que é 7 quintos. Eu vou colocar aqui, ó, 7 quintos. Isso é igual à pressão, no caso P3, que ele informa que é P0 sobre 4, no adiabático chega nessa pressão, P0 sobre 4, que multiplica, no caso aqui, o volume nessa última transformação em função de V0. Então, é V3 elevado a 7 sobre 5. Dá para simplificar alguma coisa? Sim, dá. Ó, cuidado, não pode simplificar 32 com 32, porque isso aqui está elevado a esse expoente. Então, é P0 com P0. Cada um dos lados de igualdade. O que eu posso fazer agora? Tá? Olha só, gente. Nesse caso aqui, eu posso jogar esse 4 multiplicando 32. E eu passo a ter 128 V0 sobre 32 elevado a 7 quintos igual, nesse caso o 4 já foi multiplicar o 32, V3 elevado a 7 quintos. Tudo bem? Bom, por falta de espaço, deixa eu abrir uma nova tela aqui para nós. E olha só o que nós temos aqui, tá? Repetindo, eu tinha lá 128 que multiplicava V0 sobre 32 elevado a 7 sobre 5 igual, no caso, a V3 elevado a 7 sobre 5. Então, nós temos isso aqui. Agora, presta atenção no seguinte. Gente, para eu poder fazer essa operação, tá? Eu vou colocar aqui tudo em função de base 2. Então, 128, se você fizer a decomposição de 128, você vai encontrar 2 elevado a sétima. Isso aqui ficaria V0, 2 a quinta. 7 quintos igual a V3,
7 sobre 5. Tá? 32 é 2 à quinta. Observe que então eu fico com 2 à sétima. Né? Deixa eu tirar esse parênteses. Vamos tirar o parênteses aqui. E vamos colocar o seguinte, multiplicado por V0 elevado a 7 sobre 5. E aqui o que eu tenho? Eu tenho 2 à quinta vezes 7 sobre 5, igual a V3, 7 sobre 5. Posso simplificar 5 com 5. E nesse caso, observe que eu fiquei com 2 à sétima. Tá? Então, na minha continuidade, eu venho para cá, eu tenho 2 à sétima. E esse, né, fica aqui, ó, V0, 7 sobre 5, 2 à sétima. Tá? Ah, professor, essa barra pegou lá. Pode, pode, não tem problema nenhum, porque é tudo produto. Igual a V3, 7 sobre 5. Aí o que acontece? Simplificamos por ser exatamente igual e ficamos apenas com V0, 7 sobre 5, V3, 7 sobre 5. Ah, expoentes iguais, simplificamos e concluímos que V3 é igual ao volume inicial V0. E está aí, né? V3 igual a V0. Ele pergunta qual é o volume final em função do volume inicial. Voltemos nas alternativas. Percebemos que a alternativa correta é a letra C.